Fausto, eu queria que você falasse um pouco da vinda do professor Moacir. Como você falou, você já tem o conhecimento de ter trabalhado com ele. Aqui no Manaus já existia a vontade de trazer ele. Ele falou muito da situação do Manaus. Esse foi o diagnóstico de fato que vocês tiveram diante do planejamento, de que ele poderia talvez resolver, dar um ânimo diferente para o Manaus, já que a temporada da Série C acabou sendo bem irregular, principalmente nos jogos fora? Foi mais ou menos isso mesmo. A gente, claro que ficou chateado com os resultados que nós obtivemos nas últimas partidas, principalmente pelo desempenho da equipe, né? Na nossa avaliação, os 4 últimos jogos, após o jogo de Erechim, nós fizemos um bom jogo contra o Volta Redonda, nós fizemos um jogo sólido contra o CSA, e apesar de vir com esse histórico de derrotas fora de casa, fizemos um primeiro tempo muito seguro, com algumas chances de ir para o intervalo na frente, e voltamos para o segundo tempo, fizemos 1-0, mas não conseguimos sustentar o jogo. Mas na avaliação da parte técnica e tática, a gente gostou bastante do volume de jogo que a gente teve lá, e assim também como contra o Amazonas. A gente também gostou bastante, ficamos satisfeitos com a evolução que a equipe vinha tendo, mas infelizmente perdemos o jogo também para a equipe do Amazonas, e esse jogo em casa, enquanto estava 11 contra 11, também a gente estava bastante satisfeito com o desempenho. Fizemos 1-0, tivemos a oportunidade de fazer 2-0 logo na sequência, e aí a expulsão foi um fator preponderante para essa desestabilizada que deu na equipe, não só tática, mas também emocional. A gente viu o semblante deles no vestiário, no intervalo do jogo, porque a gente tomou o gol de empate e descemos para o intervalo do jogo. O semblante deles preocupou bastante, e logo que voltamos para o segundo tempo já tomamos o segundo gol. Então, somando tudo isso, nós estamos vindo de 6 jogos, 3 pontos ganhos em 18. A gente achou que era o momento de virar essa chave, de repente, como o Giovanni mesmo disse na reunião que tivemos pós-jogo, preservar também a imagem do Igor, que é um cara que deixa um legado importante para o clube, e a porta reganhada para ele voltar no futuro. Mas era o momento de dar uma nova guinada, e o nome do Moacir, por ser um conhecedor da divisão, muito também pelo ano passado que ele fez, né? Chegou na Aparecidense mais ou menos nessa rodada, com o time também primeiro dentro da zona de rebaixamento, e conseguiu uma arrancada e brigaram pelo acesso até o último jogo, muito parecido com o que o Manaus fez também em 2021. Me lembro que quando eu cheguei no meu primeiro treino aqui, na minha apresentação para os atletas no Zamit, tinha um grupo de torcedores querendo conversar com atletas, com diretores, enfim, uma situação bem conturbada, falando de livrar de rebaixamento, que era a maior preocupação deles naquela época, e a gente acabou brigando por um acesso, né? Fomos jogar a última partida do campeonato lutando por um acesso para a Série B. Então um cenário muito parecido com o que ele vivenciou no ano passado, que o que nós vivenciamos em 2021. Então, por isso, a escolha do nome dele e a mudança de comando técnico nesse momento. Fausto, bom dia. Depois de 9 rodadas na Série C, qual é a avaliação que vocês fazem do elenco do Manaus, e se vocês avaliam que existiu algum erro na montagem do elenco? A gente sabe que o nosso elenco, devido às lesões que nós tivemos, ficou curto, né? A gente tem um elenco enxuto e a gente tem muita dificuldade de trazer jogadores. A gente entende a reclamação do torcedor, de vocês da imprensa, às vezes não sabe muito o que acontece nos bastidores, mas nós estamos tendo muita dificuldade de trazer jogadores, primeiro pela parte financeira e segundo pelo momento, né? De janela de Série B fechada, ninguém quer se desfazer de jogador. São poucos os clubes que querem se desfazer agora nesse momento, porque pode acontecer o que aconteceu com a gente. 3, 4, 5 lesões, e o clube fica com um elenco enxuto e a janela fechada para poder contratar. E a gente também não vai trazer atleta por trazer, a gente tem que qualificar o elenco, e os atletas que vierem, você pode ter certeza que vão vir numa condição para chegar e já participar de jogo, como foi a situação do Capa. A gente estava em Maceió quando fechamos a contratação dele, mas ele já participou do jogo de domingo contra o Amazonas. Então, assim, os reforços que vierem vão ser nessa condição, de já estarem condicionados fisicamente e numa condição de chegar já para jogar.
falando de técnico, né? Esse é o quarto técnico nessa sua gestão. Eu queria que falasse um pouquinho assim, dessa afirmação dos técnicos, né? Que não conseguem ter uma sequência aí de jogos, né? Não conseguem se firmar no Manaus. Eu acredito que o terceiro, né? Nesse ano, nessa temporada. Acho que muito pelo resultado, né? A gente, quando perde um pouco o fio da meada ali, os campeonatos que o Manaus joga não é um campeonato brasileiro de 38 rodadas, que você tem um tempo para se recuperar. São campeonatos ou mata-mata, né? Ou campeonatos curtos. O Amazonense são 9 jogos e já entra no mata-mata. Então você não tem uma sequência que você possa se recuperar. E aí quando a gente sente que o elenco de repente pode baixar a guarda, perder um pouco de energia, a gente pensa nessa situação. Mas independente também da temporada, que está sendo muito difícil em termos de resultado, eu acho que isso faz parte, né? Em 2021, por exemplo, o Manaus foi campeão estadual e brigou pela vaga Série B até a última rodada. E o Manaus teve 3 treinadores também. Trocou de treinador depois do estadual e teve que trocar durante a Série C. Então, acho que isso é muito normal no futebol brasileiro, pela pressão que é exercida num clube quando os resultados não vêm. Todo mundo tem paciência bem curta e a cobrança é muito forte. E aí a gente entende que para dar uma mexida e principalmente mudar a energia do vestiário, principalmente, eu tive uma conversa ontem pela manhã com os atletas, antes da chegada do Moacir, e eu senti eles com o semblante bem pesado, assim, muito tristes ainda, por tudo que está acontecendo, né? De estar conseguindo produzir, mas não estão conseguindo transformar essa produção em resultado positivo. E queira ou não queira, os pontos estão indo embora e a gente já está na metade do campeonato e a gente precisa mudar um pouco a chave e é isso que é a minha opinião sobre isso. Voltando a falar sobre o elenco, nessas primeiras conversas com o Moacir, existiu alguma posição ou posições específicas dentro do elenco de carências para posições que sejam por conta de lesão ou por falta de desempenho mesmo? Eu queria acrescentar uma pergunta parecida, se o perfil vai mudar, né? Porque quando muda treinador, acaba que vocês também têm um olhar mais direcionado para outra forma de contratação a pedido do treinador. Sim. E o Moacir, ele é rodado, enfim, tem experiência e pode atrair jogadores mais assertivos, mais experientes. Isso também vai contar, porque hoje o Manaus tem um elenco muito jovem, o elenco ali que talvez na tomada de decisão acabe pecando de repente pela falta de experiência, não sei se seria essa análise. Mas com ele também, se essa visão de vocês de perfil de contratação deve mudar. Eu acho que assim, deixa eu só retomar aqui primeiro. Ele fez algumas colocações pontuais sim, e muito devido às lesões, né? Que nós estamos, principalmente ali no setor de meio campo ali, a gente, né, o Gabriel Lima, vocês viram que está com dificuldade de se firmar, né? Está tendo problema no joelho desde que praticamente a temporada começou e é um jogador que a gente apostou muito nele. A qualidade deles vocês já conhecem, no pouco que ele esteve em campo, tanto que ele ajudou o Manaus. A lesão do Jean também, né? Na terceira partida do campeonato. Então são 2 jogadores ali que a gente apostou bastante e não conseguiram devido a lesões. Então, muito devido a isso também, a gente vai para o mercado. A gente já está, na verdade, há 2, 3 semanas atrás, buscando, mas a dificuldade realmente é muito grande. A gente tem nossas limitações financeiras e a dificuldade da janela, principalmente de Série B fechada. Ninguém se desfaz, ninguém quer mexer no elenco, nada. A gente sabe que tem algumas equipes ali que já estão estudando algumas mudanças, mas estão esperando a janela abrir. E isso vai movimentar bastante o mercado. Mas nós não temos tempo de ficar esperando a janela abrir. As rodadas estão acontecendo. E respondendo a sua pergunta, Larissa, cada treinador tem uma visão, né? Isso daí é muito peculiar. E as indicações dele, pode ter certeza que, independente da idade do atleta, a gente tem alguns atletas novos, mas nós também temos em todos os setores do campo atletas experientes, né? A gente tem um centroavante de 36, 37 anos, nós temos os 2 goleiros acima de 30 anos, o nosso lateral esquerdo acima de 30 anos também, o Lucas Mota super experiente, a nossa zaga com o Douglas, o Bispo e o Luiz acima de 30 anos também, o Charles era um volante super experiente, assim como o Gilson tem mais de 30 anos,
Então, assim, a gente tem uma garotada mais nova para dar esse contraponto, para ter mais juventude, energia, que é o caso do Gustavinho, do João Lucas, do Gabriel Correia, mas os atletas experientes nós também temos no nosso elenco, né? Capa é um jogador que chegou agora com mais de 30 anos também, então eu acho que a gente tem um elenco bastante equilibrado nesse sentido, sim. Mas infelizmente os resultados não estão acontecendo, né? E a gente lamenta muito os atletas que nós perdemos por lesão, que são atletas qualificados, mas a gente está fazendo essa mudança aí para ver se a gente acha um caminho para essa equipe dar uma guinada e conseguir passar rodadas consecutivas somando pontos, que eu tenho certeza que qualidade esse elenco tem. Ainda sobre contratação, sobre o Thales, o volante do ABC, foi citado no Manaus essa semana, o que existe de conversas do clube com o jogador? O Thaleson já está na cidade, já participou do treino de hoje, vai ser apresentado oficialmente assim que assinar contrato, mas já vai estar à disposição. O Márcio está correndo atrás para colocar no bid, já para ficar à disposição para o jogo de sábado. Até por conta da falta de volante, né? Só estão com gesso, acho que o Tonini, né? Porque perderam o Baiano. O Baiano está suspenso, a gente tem o Garibe, que também é um volante de origem, e com a suspensão do Baiano também ele já aumentou essa urgência, mas a gente já estava no mercado com alguns outros jogadores, e com a vinda do Moacir também acabou que foi preponderante também para a tomada de decisão do atleta, e o atleta já está na cidade, já treinou, está tudo certo, é só esperando colocar ele no bid para ficar à disposição. Projeção de quê? De 3 a 4 reforços para tentarem? Dentro do limite orçamentário, dentro dessa situação de Então, janela? tudo isso vai depender, Larissa, porque de repente você tem que fazer um investimento. Se eu te colocar um número de 4 atletas, mas de repente a gente vai perder uma contratação, então você tem que dar um pouco mais de dinheiro para um, ou para liberar, ou para fazer alguma situação. Aí de 4 atletas vira 3 ou vira 2. Então vai depender muito disso, né? Mas a ideia inicial era de 3 a 4 atletas para estar chegando já essa semana, mas esse não é um planejamento junto com o Moacir, era o planejamento que a gente tinha com o Igor também na semana passada, fizemos vários contatos, tivemos muitas negativas, mas essa semana já aconteceu, o Thaleson está aí, a gente está tentando finalizar mais um ou outro para chegar a tempo de sábado, mas existe muitas pendências também. Às vezes você acerta com o clube, acerta com o atleta, e o empresário trava porque está esperando uma situação melhor na janela da Série B, e essa janela da Série B é um empecilho para o Manaus. A situação do clube também dificulta a contratação de vocês? Na situação do... Não, em relação de tabela não, porque todo mundo sabe que é muito parelho, né? Hoje em dia, você vê, o São José está em que lugar hoje no campeonato? 4º lugar, se não me engano? Terceiro lugar. E domingo, o jogo foi às 3. Às 3h30, a gente estava na frente do São José. Sim. A gente estava ganhando deles e estava ultrapassando eles na tabela. Então, assim, está muito, muito apertado. É um campeonato diferente, As equipes estão fazendo ponto, estão pontuando bastante. E aquela conta inicial de livrar de rebaixamento e de classificação, eu acho que muita gente vai errar, inclusive nós, porque está todo mundo pontuando bastante. A gente viu ontem a Aparecidense, né, que tinha 6 pontos, fez um jogo muito bom contra o CSA, estava na frente no placar, acabou tomando um empate, mas teve chance de ganhar o jogo no final do jogo, e se ganha também eleva ainda mais a pontuação. Então, assim, está todo mundo na briga, jogo a jogo, né? duas vitórias, um empate, a cada 9 pontos disputados, se você ganhar 7, você vai lá para cima. E se você enrosca aí e perde 2, 3 jogos, que é o nosso caso, há 3 rodadas atrás a gente estava no G8, hoje a gente está na zona de rebaixamento. Mas no domingo a gente estava ultrapassando o clube que hoje é o 3º colocado. Quer dizer, está muito perto, tem muito jogo ainda, não foi nem metade do campeonato, está tudo muito aberto. Então isso não dificulta. O que dificulta realmente esse negócio de janela fechada, de Série B, de Série A. E a hora que abrir a janela vai acontecer muitas movimentações. Mas a gente não pode esperar a janela da Série B abrir, né? E o que fala para o torcedor do Manaus que nesse momento deve estar preocupado com a situação do time? Mandar um recado para ele. É o recado que a gente deu em 2021, a mesma situação. Então, assim, todo ano o Manaus ele sempre é cotado. Manaus, Floresta, Altos, são equipes que sempre são subestimadas aí por todos, né? Mas equipes que estão aí consistentes na Série C. E o recado é o de 2021, para comparecer no estádio, para torcer, para incentivar, que com 2, 3 vitórias consecutivas aí, que o elenco já mostrou que tem capacidade de conquistar, a gente vai lá para cima e vai brigar por outros objetivos.